Nono ano, tudo bem? Professor Fabrício, tudo certo em casa? Acelerando, organizando as listas, tá? Aula normal, tranquilo, mesma vida, né? Vida que segue, certo? Última aula nossa, né? Já fomos 2 aulas. Última aula a gente falou sobre a função horária da velocidade, né? Dando continuação é movimento retilíneo uniformemente variável. Lembrando que aqui a aceleração é sempre a mesma, né? O corpo está movimentando, sempre aumentando a velocidade proporcionalmente, uma mesma aceleração. Então, movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, né? Já falamos sobre isso. E essa constante tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, ele está parado, tá? Desculpa, se for igual a zero, ele vai estar mantendo a velocidade. Se não tem aceleração, mantém-se a velocidade, ok? Então, função horária agora do espaço. Se o tempo está passando, a velocidade vai aumentar ou vai diminuir. Se o valor da velocidade aumenta, o movimento acelerado. Se o valor da velocidade diminui, movimento retardado, certo? Se o valor é mantido, movimento uniforme. Mas aqui a velocidade vai variar, porque tem aceleração, então vai acelerar ou vai frear. Só que quando você acelera ou freia, você não vai ficar no mesmo lugar. Então varia-se a velocidade, nós temos a função horária passada da velocidade, V igual a V0 mais AT. E vai variar também quem? O espaço, ok? Então o tempo está passando e o espaço não vai ser o mesmo, tá? Através de gráficos, tá? A gente deduz essa função horária aqui, a função horária do espaço nos diz o seguinte: S igual a S0 mais V0T. Ó, percebam que até aqui seria movimento uniforme. S igual a S0 mais VT, né? A velocidade. Só que é a velocidade inicial mais esse detalhe que vai aparecer. A vezes T ao quadrado sobre 2, tá? Então, essa é a função horária do espaço. Ah, parece grande, estranho. Não, mesma ideia, tá? Movimento uniforme, só que como vai ter aceleração, vai aparecer o AT ao quadrado sobre 2. De novo, lá no final, né? Lá para meados do ano, vocês vão ver com o Rodolfo a ideia de funções, né, em matemática. Então, o espaço é uma função do tempo. O espaço depende do tempo. Quais são as variáveis aqui? Quem varia e quem não varia? Sabemos que o S é o espaço final, não é, o tempo está passando, vai variar o espaço final, você não vai ficar no mesmo lugar. O S0 é a posição inicial, é de onde o móvel saiu, né, de onde o objeto saiu. Tá? O V0 é a velocidade inicial, isso aqui ó, vezes o tempo, né, V0 vezes T, tá? Mais a aceleração, que é constante, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então as variáveis aqui é somente quem? O tempo está passando, vai variar o espaço. Tá? Nesse caso, na outra função varia-se a velocidade. Tá? Então, pensando em exemplo aqui, bem básico, mesma ideia do uniforme. Tá? Se o exercício nos der uma função assim, S igual a 10 mais 5t mais 3t ao quadrado. Tá? Isso em unidades do sistema internacional. Lembrando que está no sistema internacional, o tempo é medido em segundos, a velocidade, né, em metros por segundo, porque a distância é medida em metros, e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Foi? Tá? Então, se perguntar lá, né, letra A, qual a posição inicial do móvel? Então, a posição inicial, ó, o S0, é quanto? Ó, S0 vale 10. Pronto, simplesmente isso. 10 o quê? Está no SI, o espaço é em metros. Qual a velocidade inicial do móvel? Letra B. Então, a velocidade inicial é quanto? Ó, o espaço inicial é 10, a velocidade inicial é 5. 5 o quê? Metros por segundo, né? Velocidade medida em metros por segundo. E qual a aceleração? Letra C. Cuidado com o detalhe, tá? Meu automático fala que a aceleração é 3. Não, percebam que é o seguinte. Existe um número que foi dividido por 2 e deu 3. Certo? Então, se o 2 não aparece, é porque já foi dividido por 2. Qual o número que foi dividido por 2 e deu 3? 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Entendido? Então, de novo, espaço inicial 10, velocidade inicial 5. Qual o número que foi dividido por 2 e deu 3? 6. A aceleração é 6. As outras possíveis perguntas são, né? Que a gente já pensou lá, mesma ideia de movimento uniforme. Qual a posição do móvel após 10 segundos? Então é S igual a 10, que é a posição lá, pensando na função, mais 5 vezes, após 10 segundos, então no lugar do T vamos colocar 10, né? Mais 3 vezes o tempo ao quadrado. Quanto que é o tempo? 10, né? Que é um exemplo, então 10 ao quadrado.
Pronto. Mesma ideia, tá? Então, como que você resolve isso? S igual 10 mais 50 mais, lembra a primeira potência, né? 100, 300. Então, nós temos que o espaço é igual a 360 metros, certo? Então, ó, a letra D da pergunta é qual a posição do móvel, onde o móvel estará após 10 segundos. Então, inicialmente saiu do 10 metros. O tempo está passando, está acelerando, né, a velocidade vai aumentando e está em locais diferentes. Não dá para fazer por proporção, seguir a proporção lá, dá sempre 5 metros a cada segundo? Não, essa é a velocidade inicial, que nós temos uma aceleração. Aqui chega naquele detalhe que eu falei, ó, não dá para ficar fazendo o tempo todo por lógica, por proporção. Entende a montar a equação, a usar as fórmulas, tá? Chegou o momento, né, que a gente vai usar sempre a equação aqui. Mas é simples, essa substituição. Então, qual é o espaço, qual a posição quando o tempo é 10? Então, usando a função que o exercício deu, né, o exemplo que eu falei aqui, no lugar do t a gente coloca 10, 50, 300, soma. Ele andou 360 metros? Não, né? Se perguntasse qual foi a distância percorrida após 10 segundos. Então, ele chegou no 360. De onde ele saiu? Do 10. Então, se a pergunta fosse qual a distância percorrida, né? Então, 360 menos 10. Ele andou 350 metros. Ok? Dentro disso aqui, nós temos a função horária da velocidade. Ó, V igual a V0 mais AT. Né? Se eu perguntar para você qual a função da velocidade, não é para resolver, só para montar. Então lembra, V igual, qual a velocidade inicial? 5, mais, qual a aceleração? 6. Então 6T, pronto. Que cai no conteúdo passado, na nossa segunda, né, videoaula. Tá? Essa é a função horária da velocidade para esse exercício. Ó. Tem uma velocidade inicial 5 e uma aceleração 6. Dentro da função do espaço, nós temos a função da velocidade. Aqui pode fazer perguntas. Qual a velocidade após 5 segundos, após 10 segundos? Mesma ideia. Tá? E aqui uma outra possível pergunta é qual o espaço após, né? Qual o espaço quando o tempo é 10? Foi falado aqui. E eu posso inverter a pergunta. Após quanto tempo a posição é 360? Aí no lugar do S a gente vai colocar 360. Tá? Não faremos isso a princípio porque nós cairemos na equação do segundo grau, né? Que são alguns princípios matemáticos que vocês vão ver na sequência. Né? Isso é frente do Rodolfo, novamente frente do Rodolfo. Então, façamos isso aqui, tá? Organiza essa ideia aqui, ó, o tempo está ao quadrado, tá? Organizando aqui, a gente vai ter a equação do espaço, né? E a equação da velocidade. Ok? Beleza? Vamos, vida que segue, tá? Bons estudos, saudade de vocês, tá? Logo, logo a gente se vê, tá? Fé nisso aí. E vamos, envia a lista, material no site, tá? A gente vai pegar, vai corrigir, vai organizar e dar um retorno para vocês. Dúvidas é só chamar também por lá. Beleza? Abraço, até a próxima.